Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você, no Chama Fileira, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Voltando aqui a fazer FIFA 18, dessa vez vamos analisar os clubes ingleses da quarta divisão, né, que eles chamam de League 2, AFL League 2. Então vamos começar aqui. Primeiro time que a gente vai ver por ordem alfabética, né, Accrington. A maioria dos times são os mesmos da temporada passada, se não me engano sobem dois, então muda pouca coisa, tá? Mas vamos fazer mesmo assim só para ver se tem alguma novidade aqui. Accrington Stanley Football Club, tá nessa versão 18 aqui com meia estrela, então um time bem fraquinho aí. Ali você vai encontrar expectativas da diretoria, então são, para quem vai administrar time aí, são coisas que se você fizer bem vai valer mais ou menos. Então olha lá, sucesso doméstico low, então mesmo que você consiga sucesso doméstico, a diretoria não vai dar muita importância para isso. Continental Success, very low, então eles sabem que o time é fraco, eles não esperam nenhum sucesso continental, né? Ganhar alguma Copa Internacional, eles não esperam isso, tá? Exposição da marca, very low também, é o 5 ali, e o 4 é low. Financial, critical, então a prioridade para você, se você quiser administrar esse time, é fazer o que eles mandam na parte financeira, tá? Então assim você vai continuar no clube e não ser demitido, porque isso pode acontecer. Às vezes a gente acha que não acontece, mas dependendo da situação, eu já fui demitido em outras versões do FIFA, aí, então é possível sim você ser demitido. Youth Development, desenvolvimento de jovens, então médio. Então o que eles querem nesse time aqui é médio e crítico, crítico financeiro e médio de desenvolvimento de jovens, tá? Falando um pouco do clube, com esse nome foi fundado em 1968, a gente sabe que muitos clubes ingleses têm vários nomes, né? A história é bem complexa, então às vezes forma um time com outro nome e depois vai mudando os nomes até chegar na nomenclatura atual. Então fundado em 1968, o Accrington Stanley é atualmente baseado na cidade de Accrington, atualmente compete na AFL League 2, que é a quarta divisão do futebol inglês, né, no sistema de futebol deles. Então essa descrição é a mais básica possível, não dá nenhum destaque para nenhuma parte da história do clube. A gente vai ver várias descrições dessa meio padronizado aí. Transfer budget, né? O orçamento para transferência, que é o dinheiro que você realmente tem para comprar jogadores. 1.171.107, né? Quase nada aí, não vale nem a unha do dedão no pé do Neymar, né? Então um clube inteiro é meio viajado aqui, né? Deve valer muito mais que isso e tal. O valor do clube 2.565.000, né? Então qualquer jogadorzinho aí atual consegue comprar o clube, então é meio viagem aqui, mas a gente acompanha, né, dentro do mundo do FIFA para ter noção da grandeza de cada clube atual, né? Camisa de jogar em casa, vermelha, parece a camisa do Internacional, inteirinha vermelha, detalhes brancos, e para jogar fora de casa, away, é invertido, né? Tudo que era vermelho fica branco, tudo que era branco fica vermelho. Cidade de Accrington. Algumas curiosidades sobre esse clube, que eu fui pesquisar. A origem do nome é meio controversa. Acredita-se que os integrantes do Stanley Arms, na rua Stanley, formaram um clube chamado Stanley Villa, em 1890. Então, é o que eu falei, né? Aí tá 1968, mas na verdade remonta lá atrás, 1890. Vários clubes ingleses são desde 1800 e alguma coisa, tá? Nesse meio tempo, o Accrington Football Club saiu da liga em 1893, então o número de times amadores, incluindo Stanley Villa, usaram o nome da cidade. O Accrington Stanley nasceu. O futebol voltou após a Primeira Guerra, em 1919, e em 1920 mudou-se para o Peel Park. Em 1921, o Accrington aceitou participar da terceira divisão norte. Então no futebol inglês acho que tem várias divisões regionais aí que o clube participa, né? De acordo com o tamanho dele, o que ele pode se movimentar dentro da Inglaterra, pagar, né? E de amador ele acaba virando profissional e acaba entrando em algumas ligas específicas, tá? Não tem só essas 4 do FIFA aí, tem a quinta divisão também, que é o que subiu, né, do ano passado para essa, que é o Forest Green e mais algum outro aí, Lincoln Park, Lincoln alguma coisa, não sei qual que é. Então tem a quinta divisão, tem a sexta, tem futebol amador, então tem vários. Futebol na Inglaterra é bem levado a sério, tá? Então mudando de clube, já falamos um pouquinho do Accrington, vamos pro próximo aqui, Barnet. Barnet nessa versão tá com uma estrela para começar, se você quiser administrar já tá um pouquinho melhor que o Accrington. Sucesso doméstico low, Continental sucesso very low, Brand Exposure low também. Financial High, mas não é very high, então tá no número 2 ali, tá laranja. Youth Develop médio, tá? Fundado em 1888, atualmente baseado em Londres.
compete na liga, tal, nada de novo. Valor de transferência, 1.205.000, um pouquinho maior que o outro, que o Accrington. Valor do clube, 2.418.000, cidade de Londres. Camisa titular laranjão, laranja com preto, tá? E camisa reserva bonita também, um azul meio claro aí. Bem legal as duas camisas aí, para quem gosta de laranja meio chamativo, né? Curiosidade do Barnet. Futebol em Barnet pode ser rastreado ao Barnet Original em 1888, então ele está se referindo aí, o FIFA se refere ao Barnet Original, tá? Em setembro de 1907, eles estabeleceram um campo em Underhill, onde o clube continuou jogando por mais de um século. Barnet foi o primeiro a ser transmitido ao vivo pela BBC em outubro de 1946, então depois da Segunda Guerra Mundial aí. Além de ser o primeiro clube inglês a jogar com um adversário de Hong Kong, então adversário asiático, o primeiro clube inglês a jogar foi o Barnet. Atualmente está jogando em um novo estádio, a Colmeia, The Hive, tá? Então talvez eles se chamem de abelha, né? Apelido The Bees, pode ser que tenha a ver aí. Então The Hive é o novo estádio deles. Próximo clube, Cambridge United, uma estrela e meia, já está um pouquinho melhor que os outros dois aí. A expectativa da diretoria, olha lá, sucesso doméstico high. Então, se você for administrar esse clube, procure ganhar o campeonato de pontos corridos aí, que eles vão ficar felizes, tá? Isso é exposição da marca, parte financeira e desenvolvimento de jovens, low, tá? E continental sucesso, very low. Ele foi fundado em 1912, é baseado em Cambridge, na cidade de Cambridge, e nenhuma informação relevante até aí. Valor de transferência, orçamento de transferência, 1.305.000. Valor do clube, 1.897.000. A camisa titular é laranja com faixa vertical preta e a de jogar fora de casa toda preta, tá? Algumas características aí do clube. Por 2 vezes alcançou a segunda divisão do futebol inglês, ficando na 5ª posição na temporada de 1991-92, tá? Então foi bem nessa temporada e chegou a ficar em 5º. Foi fundado em 1912 com o nome de Abbey United. Abbey é abadia, tá? Então os Unidos da Abadia. Em 1949 se profissionalizou e a mudança para o nome atual veio em 1951. Então ele existe desde 1912, mas o nome atual só em 1951. Antes chamava Abbey United. Não tem mais nada a falar desse, vamos para o próximo. Carlisle United, tá? Carlisle United, uma estrela só. Do que a diretoria espera de você, parte financeira e desenvolvimento de jovens. E do sucesso doméstico médio. Então se concentre na parte financeira e tudo que eles mandarem você fazer, você faça. A parte ruim de eles quererem a parte financeira no alto, né? É que tudo que eles mandam você tem que fazer. Então normalmente é economia. Aí você vai passar uma temporada penando na parte financeira para agradá-los, para não ser demitido. E só na próxima temporada você vai contratar alguém razoável. Então para quem se interessar em jogar esse modo aí, começar da 4ª divisão, chegar na Premier League, saiba que os jogadores são nível 30, nível 40. Se você começar com algum de nível 55, 60, se dê por satisfeito. Então, o astro do time é o cara com nível 55. Então, vai ser aquele jogo bem feio, né? Aquele joguinho de sempre em inglês das divisões de baixo, tá? Fundado em 1904, atualmente baseado na cidade de Carlisle. Valor da transferência, 1.221.000, né? Então você vê que o valor é bem pouquinho aí, você vai ter que pegar muita gente que está desempregada, que você só paga o salário, né? Não gasta na transferência para pagar ninguém. Valor do clube, 2.214.000. Uniforme titular, um azul um pouco mais escuro ali perto da gola, dá um degradê ali bem bonito. Uniforme de fora, um azul um verde musgo e um amarelo bem fosforescente ali em cima para dar um destaque aí. A parte ruim é que são 2 uniformes escuros, né? Você vai jogar fora de casa contra um time escuro, meio que dá na mesma, né? Então não tem aquela lógica do uniforme escuro ser um e o extremamente claro o outro, né? Que seria o ideal, né? Carlisle United foi formado quando 2 equipes de Carlisle, o Shadowgate Unidos mesmo, tá? Shadowgate Unidos, vai ver que eles gostavam do Brasil e de Portugal, né? Shadowgate Unidos e o Carlisle Red Rose se fundiram em 1903. O Carlisle chegou à 3rd Division Norte, que é a que eu falo das divisões pequenas lá da Inglaterra, em 1928.
Esteve na antiga primeira divisão em 1974-75, mas terminou a temporada no fundo e foi rebaixado. Lá embaixo foi rebaixado. Caiu para a quarta divisão em 1987. Uma curiosidade é que vários fãs, jogadores e membros do clube participaram da Batalha de Somme, uma das mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, resultando em 400 mil britânicos mortos. Então deu uma baixa aí tanto em jogadores do time quanto em funcionários. E aí essas guerras aí na Europa, né, atrapalharam muito o esporte também, na Primeira Guerra e na Segunda. Então, no caso aí, eles participaram da Batalha de Somme, na Primeira Guerra. Passando para frente, próximo clube aqui, o autor tá falhando aqui, Cheltenham Town, uma estrela só, tá bom? Então fica nessa média uma estrela e meia, às vezes meia estrela, não espere mais que isso dessa divisão. O que a diretoria mais quer é a parte financeira também, desenvolvimento de jovens é médio, e sucesso doméstico e a exposição da marca é low, então se concentra no sucesso financeiro também. Fundado em 1887, está baseado na cidade de Cheltenham. Orçamento de transferência 1.206.000, valor do clube 2.419.000, está nessa média aí também, 2,5 milhões, 2 milhões. Uniforme da casa, uniforme titular que joga em casa, vermelho, umas partes vermelhas ali, listra vertical branca e vermelha e tal, não é inteirinho igual, mas ali em cima fica um pouquinho mais branco. E o uniforme para jogar fora de casa, aí sim dá diferença, um amarelão, com as golas ou preto ou azul escuro, daqui não dá para ver direito, mas pelo menos dá bastante diferença, né? Então para jogar fora de casa funciona. Curiosidades do Cheltenham, acreditava-se que esse clube havia sido fundado em 1892, mas pesquisas recentes mostraram que ele foi fundado 5 anos antes, quando o Mr. Albert Close White trouxe o futebol para a cidade. Então, o que tá mostrando aí, tá? É a verdade, o FIFA tá certinho aí, foi atrás dos dados históricos aí, 1887. Em 1932, trocaram o uniforme para camiseta cor rubi e foram chamados de Robins, que é um pássaro, e esse ano mudaram para Whaddon Road, o estádio, se não me engano, tá? Gloucester City é um rival tradicional, mas faz tempo que não se encontram. Outro rival tradicional é o Forest Green de Nailsworth. E esse Forest Green, se não me engano, subiu agora, né? Que eu vi os clubes ali novos que subiram e é um que subiu. Próximo clube, Chesterfield, tá? Uma estrela e meia, então já um pouquinho melhor aí. Que não representa muita coisa, mas uma estrela e meia é melhor do que meia. Sucesso financeiro, a diretoria acha que é crítico, então se você for assumir esse clube, procure prestar atenção nisso. Sucesso doméstico high e o resto ali, exposição da marca e desenvolvimento de jovens é baixo. Fundado em 1866, baseado na cidade de Chesterfield. Uniforme titular, orçamento de transferência 1.657.000, até que tá bom. Valor do clube 4.480.000, então esse é o que vale mais até agora, Chesterfield. O resto era 2 milhões, 2 milhões e meio. O uniforme titular um azul mais escuro, parece do Everton, se não me engano, tem esse tom de cor aí do Everton. E o uniforme para jogar fora de casa inteiro branco, invertido. Então bem inteligente aí, pelo menos ajuda na hora de você escolher, né? Às vezes você vai jogar na prática, né? Você vai jogar um jogo e a diferença de um uniforme para o outro é bem pequena, mesmo o titular e o reserva fica bem complicado de jogar. Então é bom você ir lá em cima, apertar o L3, se não me engano, o R3, e comprando uniformes reservas, terceiros uniformes comemorativos, que aí você tem a opção de escolher, né? Quando você chegar na primeira divisão, você vai ter uns terceiros uniformes que ajudam na hora de não confundir um com o outro. Curiosidades aqui do Chesterfield. Ao longo da história, pelo menos uns 5 times foram chamados de Chesterfield. Então não se espante se você vê outros Chesterfields por aí. Na temporada de 2010-2011, o time passou a mandar seus jogos no estádio B2Net, já é patrocinado, né? B2Net, de 3 milhões de libras, atualmente chamado de ProAct, empresa de tecnologia de informação. Então já venderam os name rights aí pela segunda vez já. Tem várias rivalidades, principalmente com Mansfield Town. Então são cidades provavelmente próximas, né? Que já jogam um contra o outro há muito tempo, então cria essa rivalidade aí. Próximo clube, Colchester, tá? Expectativa da diretoria é sucesso doméstico e desenvolvimento de jovens médio. Exposição da marca e parte financeira low. Então eles são uma diretoria bem tranquila aí para você administrar o time. Time com uma estrela e meia. Fundado em 1937, baseado na cidade de Colchester.
Valor de transferência 1.428.000, valor do clube 2.029.000, então já baixou aí. Então até o Chesterfield é o que mais vale, já passou dos 4 milhões. Uniforme titular e preço do Porto, listras brancas e azuis mais escuros na vertical. Uniforme reserva um verde fosforescente, bom para diferenciar aí dos outros, tá? Bem útil para nós jogarmos aí. Colchester United, curiosidades, fundado em 1937, bateu aí com as informações do próprio clube. Jogando na Southern Football League, então lá no começo ele jogou nessa Southern Football League, até que em 1950 entrou na Football League, que seria, né, a principal aí dos clubes pequenos, mas ainda assim é uma maior que a do que ele jogava. A temporada de 1982-83 foi onde mais marcaram pontos, 81. E na temporada de 1961, Bob Hunt marcou 37 gols, então deve ter sido o artilheiro da temporada aí com 37 gols, né? Quando o clube foi formado, o uniforme já era azul e branco com listras verticais. O símbolo do time mudou algumas vezes durante a história, chegando a usar a cruz da Santa Helena e a coroa dos Três Reis, tá? Então eles mudam também o crest, né, que é o símbolo do time, de vez em quando, tá? Vamos passar para o próximo, Coventry City. 1,5 estrelas, expectativa da diretoria, sucesso doméstico crítico, então será que talvez caiu da divisão de cima, né? Então a diretoria pensa que o mínimo que eles podem fazer é ganhar essa daí. Então, sucesso doméstico é crítico, parte financeira alta, de exigência, né? Desenvolvimento de jovens médio, exposição da marca low, sucesso continental very low. 1,5 estrelas, fundado em 1883, baseado na cidade de Coventry. O clube conseguiu uma Copa Doméstica na sua sala de troféus, então conseguiu já um título aí. Orçamento de transferência 1.932.000, valor do clube 5.040.000, então esse vale mais até agora, vale mais que o Chesterfield. Uniforme da casa é um azul mais claro, um azul meio celeste, é meio uruguai. E o uniforme para jogar fora de casa é um cinza escuro, talvez, cinza escuro com a manga preta ali em cima, tá? Cidade de Coventry. Coventry City, fundado por Willie Stanley em 1898, tá? Então, o FIFA deve ter pegado informações quando ele foi ainda antes disso. O nome foi mudado para Coventry City. Em 1898 o nome foi fundado para Coventry City. Então, quando o Willie Stanley fundou, era outro nome. Em um dos melhores momentos, chegou às quartas de finais da FA Cup, ganhando de times da primeira divisão como Preston e Nottingham Forest. As 3 temporadas antes da Segunda Guerra viram Coventry quase subir para a Divisão 1, ficando por 1 ponto em 1938, tá? Antes de começar a Segunda Guerra, e parou tudo, então o clube só voltou depois que acabou a Segunda Guerra, em 1946, por aí. Próximo clube, Crawley Town. 1 estrela para o Crawley Town. A diretoria bem tranquila, tudo very low, não tá nem aí pro clube, aparentemente. Só a parte financeira que é média, então esse é um clube bom de administrar. A diretoria não vai reclamar com você por nada. Crawley Town, fundado em 1896, baseado na cidade de Crawley. Nada de importante falando aí dele. Orçamento de transferência 1.226.000. Valor do clube 1.858.000. Então vale pouca coisa aí, né? Já tem clube valendo 5 milhões aí. Uniforme titular vermelhão, bem chamativo. Uniforme reserva para jogar fora de casa aí, um azul claro no peito, no tronco, e as mangas azul mais escuro. Cidade Crawley. Crawley Town, que a gente pode falar dele, foi fundado em 1896, então bateu com a informação do FIFA, e jogou nas ligas West Success e Midi Success no seu começo. Success, acho que é isso. Conseguiu status de time profissional em 1962, entrando na Southern League. Em 1997 jogou sua última partida em Town Mead. Agora joga no Checkerade Stadium, tá? Então já conseguiu fazer um estádio mais melhorzinho aí. Então não tá no estádio antigo mais. Agora para a próxima equipe, Crewe Alexandria. Crewe Alexandria, meia estrela só, bem fraquinho aí. Sucesso doméstico crítico. Diretoria, será que é um time que caiu da divisão de cima? Pode ser, né? Desenvolvimento de jovens high, parte financeira e exposição da marca low, e sucesso continental very low. Fundado em 1877, Crewe Alexandria está baseado na cidade de Crewe. Participa da liga, tal, nenhuma informação relevante.
Orçamento de transferência, 1.238.000. Valor do clube, 1.699.000. Uniforme titular, um vermelho mais forte, aí, com uma listra vermelha mais escura perto do umbigo, se não me engano, ou é algum erro do jogo, ou é isso mesmo. E o uniforme para jogar em casa é o azul, tá? Bandeira da Inglaterra aí sempre presente, né? Muitos times azuis ou vermelhos, tá? Parece o uniforme do Chelsea aí. Cidade de Crewe. Crewe Alexandria, em 1877, é fundado como uma organização separada do Crewe Cricket Club, então dividindo aí atenções com o cricket, aí, com outros esportes, tá? E o nome Alexandria é uma homenagem à princesa Alexandria, então existe uma princesa aí que eles homenagearam. Atingiu a semifinal da FA Cup em 1988, se não me engano, empatou em 0-0 com o Hartlepool em 1939 e só voltou a jogar em 1946 com o final da Segunda Guerra. Em 1977 foi promovido pela primeira vez para a primeira divisão, então já teve seu tempo de glória aí e atualmente está aqui embaixo, tá? Próximo clube, Exeter City. Exeter City tem uma estrela e meia, que a diretoria mais quer a parte financeira, e logo em seguida desenvolvimento de jovens, tá? Para tirar o clube do buraco e vender para clubes com mais dinheiro. Fundado em 1901, está baseado na cidade de Exeter e atualmente compete na liga, nenhuma informação relevante. Orçamento de transferência, 1.176.000, valor do clube, 2.583.000. O uniforme titular, vermelho e branco, listras verticais. Parece do Bilbao, se não me engano, que acho que é assim. Uniforme reserva, amarelo marca texto com a manga preta, tá? Então chama bastante atenção e dá bastante diferença, isso é bom. Exeter City, os gregos, como são chamados, então o apelido deles é os gregos, começaram em 1901 como St. Sidwell's United, que pegou jogadores do Exeter Wesleyan United, que incluía garotos da escola de St. Sidwell e jogaram no St. James Park, que, se não me engano, é o do time lá, como que é? Depois eu lembro. O Exeter fez um tour na América do Sul, em 1914, jogando contra times do Brasil e Argentina, jogando posteriormente contra a seleção brasileira. Olha que interessante, bem lá no comecinho, hein? Em 1920, a arquibancada foi destruída por fogo, e gradualmente fundos foram arrecadados para a reconstrução. Então é tudo de madeira, né? Não é nem de concreto. Naquela época pegava fogo e já ia embora rapidinho. Em 2004 jogou contra o Brasil de Masters, relembrando aquele jogo contra o Brasil lá atrás, né? Que jogou contra o Brasil, acho que realmente titular. E o St. James Park, acho que é do Newcastle, se não me engano. Então talvez ele é da região ali de Newcastle e dividiu o estádio com o Newcastle, não sei se já existia, né? Então St. James Park fez parte da história do Exeter aí. Próximo clube, Forest Green, que é o que eu falei que subiu, porque eu não lembro desse verdão aí fosforescente, tá? Então, é um clube novo, uma estrela, já chega com uma estrela, melhor que meia estrela, né? Sucesso doméstico médio, o resto very low, então a diretoria não espera nada de você. Fundado em 1889, Forest Green Grove é da cidade de Nailsworth. Então é o prego que vale alguma coisa, tá? Nailsworth. Não fala nada de relevante. Orçamento de transferência 1.849.000, até que tá bom por esse orçamento. Valor do clube 2.576.000, tá bom também. Listras na horizontal preto e esse verde fosforescente, tá? Acho que não tem nada igual na liga aqui, então não vai confundir com ninguém. E o reserva na horizontal também preto e branco. Então esse verde que vai fazer a diferença aí. Curiosidades, tem sua sede em Nailsworth, como já foi falado, disputava a National Conference, equivalente à 5ª divisão do futebol inglês, e subiu esse ano pela primeira vez na história. Olha que legal, então tá estreando aí na 4ª divisão. Seu estádio atual foi inaugurado em 2006 com capacidade para 5.032 pessoas, tá? Então, nessa divisão, isso não é pouco, se não me engano, tá? Tem clubes muito maiores, claro, mas parece minúsculo, mas às vezes não é tanto, não. Próximo clube, tem aqui parece que é um leão, né? Um leão com uma coroa e um unicórnio jogando bola aí, que é muito comum na Inglaterra esse tipo de animal jogar bola, tá? Grimsby Town, uma estrela só, uma cidade de pescadores, aparentemente 3 peixinhos e um navio. Já está indicando que o navio está pescando os peixes ali. O que a diretoria quer de você? Sucesso doméstico e parte financeira média, exposição da marca e desenvolvimento de jovens low, tá? Então tá tranquilo aí para você também.
1878, baseado na cidade de Cleethorpes, da cidade de Cleethorpes. Nenhuma informação relevante. Orçamento de transferência 1.286.000, valor do clube 1.973.000. Uniforme titular na vertical branco e preto, gola com alguns detalhes vermelhos ali. Uniforme reserva bem diferente, legal. Azul no tronco, azul mais escuro e perto ali da cintura um azul mais claro, gola também com azul mais claro, um degradê ali bem bonito, tá? Então é bem útil na hora de mudar, de diferenciar do adversário. Cleethorpes, a cidade. Falando do clube em si, foi fundado em 1878 como Grimsby Pelham, ou Pelham, sei lá, Grimsby Pelham. Jogou normalmente na primeira divisão, mas no pós-segunda guerra começou sua derrocada e hoje está na quarta divisão. Então, mais um clube aí que está a derrocada. Caiu para a quinta divisão e subiu para a quarta divisão na temporada passada. São conhecidos por Mariners, por ser uma cidade litorânea, então tem a ver com o mar aí, os Mariners, o apelido do clube. Eles têm muito isso de apelido, né? Próximo clube aí, vamos ver quem vem. Lincoln City, olha que legal, sim, parece um índiozinho endiabrado, cruzado, com as pernas cruzadas ali no nada, né? Tá sentado num banco invisível. Então tá ali esperando alguma coisa acontecer. Tá bem assustador o símbolo do clube. Vai ver que é pra tentar assustar o adversário. Uma estrela ele tem, a diretoria quer de você sucesso doméstico médio, o resto tem pouca importância para eles. Fundado em 1884, baseado na cidade de Lincoln. Nenhuma informação relevante do FIFA, além disso, orçamento para transferência 1.370.000, valor do clube 2.016.000. Uniforme titular parece a que eu falei do Bilbao e tal, vermelho e branco na vertical, e o reserva inteiro preto, com a gola amarelo ali fosforescente, então muda bastante, bem legal aí para nos ajudar. Lincoln City, curiosidade sobre ele, ficou famoso ao se classificar para as quartas de final da FA Cup, derrotando o Burnley na casa do adversário, hein? Primeira vez que isso aconteceu em 103 anos, tá? Então, mesmo uma FA Cup que pega muitos clubes ingleses, ainda assim a tradição conta um pouco, tá? Então, isso aconteceu pela primeira vez em 103 anos. O símbolo do time é conhecido como IMP, IMP, que é também o símbolo da cidade. Essa criatura está nas paredes da Catedral de Lincoln. E diz a lenda que o diabo mandou 2 dessas criaturas para a catedral e que ela foi transformada em pedra por um anjo, um deles, tá? O anjo deixou a segunda escapar. E quando o vento na catedral, dá um vento dentro da catedral, seria o segundo ímpi procurando seu colega que virou pedra. Então o diabo mandou essas 2 criaturinhas para atormentar a cidade e quebrar as coisas. Eles estavam quebrando os bancos na catedral e aí chegou um anjo, transformou um deles em pedra e perdoou o outro fica correndo pela catedral procurando o amiguinho dele. E é isso aí, desse daí foi bem interessante aí o símbolo, tá? Subindo agora Lincoln City. Próximo clube, Luton Town. Uma estrela e meia. O que a diretoria quer de você? Aquela mais quer de sucesso doméstico e desenvolvimento de jovens high. O resto meio low e very low, tá? Então não precisa se preocupar muito com isso. Uma estrela e meia o clube tem, 1885 foi fundado, atualmente baseado na cidade de Luton. Nenhuma informação relevante além disso. Orçamento para transferência 1.441.000. Valor do clube 2.153.000. Uniforme titular um laranja bem chamativo aí, com os detalhes brancos em cima, meio que uma Holanda da vida. Uniforme reserva, tronco preto ou um azul muito escuro, um violeta muito escuro. E nas mangas, um violeta mais claro, tá? Então dá essa diferença aí, tronco preto e as mangas, um violeta. Cidade de Luton. Falando do Luton Town, o Luton foi formado da fusão de 2 clubes locais, o Wanderers e o Excelsior. Então, Wanderers e Excelsior formaram o Luton em 1885, tá? Então tá certo o FIFA aí. Em 1890, resolvem pagar 3 jogadores, transformando-se em um clube profissional. Então, lá atrás, bem atrás, acabaram pagando jogadores, o cara esqueceu, pagou sem querer e virou profissional. Com o crescimento da cidade, o clube investe em jogadores melhores. E, em 1936, Joe Payne marcou 10 gols na mesma partida. Caramba!
terminando com 55 gols na temporada, fazendo com que o time suba para a segunda divisão, naquela época lá, né? Então o cara marcou 10 num jogo, marca 10 em outro, em 5 partidas já terminou o que ele tinha que fazer no coisa, foi tirar férias. Conseguiram subir para a primeira divisão em 1954-55, depois houve um grande declínio, que não é à toa, né? Tá aí na quarta divisão hoje em dia. Tem o apelido de Hatters, ou seja, chapeleiros, né? Tem o símbolo ali no crash do clube, no símbolo do clube tem um chapéuzinho, tá? Bonitinho ali. Então deve ter alguma coisa a ver, talvez a cidade é conhecida por fazer chapéu, sei lá o que. Ou é meio de sambistas, né? Pode ser também. Para o próximo clube aqui, Mansfield Town, 1,5 estrelas. Sucesso doméstico high e o resto low e very low, tá? Então se preocupe com o sucesso doméstico aí no Mansfield Town. 1897 a fundação, baseado na cidade de Mansfield, nenhuma informação relevante além disso, orçamento para transferência 1.946.000, valor do clube 3.136.000, então vale alguma coisinha já, tá? Uniforme titular, parte do peito é esse laranja meio amarelado aí, e vai descendo, vai virando azul, até que perto da cintura já tá um azul mais escuro, então um degradê entre o laranja e o azul, o símbolo do clube aí, né? Uniforme reserva, inteiro branco, com umas listrinhas ali, parece talvez vermelho, talvez um cinza ali, não sei, tá tão fininho que não dá pra ver, mas então, predominantemente branco, uniforme reserva, pra fazer uma diferença boa aí. Cidade de Mansfield. Curiosidades: primeira grande mudança no clube ocorreu quando as tropas ainda estavam voltando ao final da Primeira Guerra. Os mecânicos de Mansfield deixaram de pagar a permissão para usar o estádio, já que não iam usá-lo por conta da guerra, tá? Então eles se mudaram para o Field Mill, onde ainda jogam atualmente. Então olha lá que interessante, eles foram para lutar na Primeira Guerra, sabiam que talvez iam morrer ou iam demorar para voltar, então deixaram de pagar o aluguel do estádio e perderam o estádio e tiveram que jogar em outro lugar. Atualmente chamado de One Call Stadium, o estádio do Mansfield Town é o mais velho estádio profissional do mundo, sendo usado desde 1861 para o futebol e muito antes para o cricket. Olha que interessante aí, hein? Dos estádios do futebol profissional aí, das divisões maiores aí, é o estádio mais velho, 1861, tá? Para o futebol, antes era cricket. Próximo clube aí, vamos ver, Morecambe, o nosso grande time, o time que a gente usa para fazer esse modo de jogo, que é o que a gente vai usar também nessa temporada. 1 estrela, então a gente vai fazer de 1 estrela chegar a 5, em 6, 7 temporadas dá para fazer isso, tá? É possível, yes we can, né, como diria o Obama, então vamos tentar fazer isso ser possível, tá? Diretoria pede sucesso financeiro high, então se preocupe com isso, não tem nenhum very high, mas tem high. E desenvolvimento de jovens médio, então se preocupe com essas duas coisas se for pegar o Morecambe ali, os shrimps, né, os camarões, ali o símbolo é um camarão. Fundado em 1920, atualmente baseado na cidade de Morecambe, e não tem nenhuma informação relevante além disso. Orçamento para transferência 1.160.000, bem baixinho aí. Valor do clube 2.296.000, também não é essas coisas, mas também não é zero, né? Melhor que zero. O uniforme titular mudou da temporada passada, dessa vez está mais detalhado, se não me engano, está um azul mais fechado aí, e a manga tá preta, tá a linha do ombro ali tá preta e a manga tá preta e a gola também, com um detalhezinho amarelo ou branco. Então ficou bem mais certinho, tá? Mais bem feito. E o site do clube tá desse jeito também, então é o uniforme certinho. O uniforme reserva mudou bastante. Na temporada passada eles usavam o terceiro uniforme como reserva, que era um cinza inteiro. Então dava uma certa diferença, mas agora vai dar mais, porque o tronco tá inteiro branco e a manga tá preta. Então, de um vermelhão inteiro para um branco com manga preta dá bastante diferença, vai ajudar bastante na hora de jogar e na hora de escolher os adversários, tá? Cidade de Morecambe, vamos para as curiosidades. Dividiu o campo com um clube de cricket durante sua primeira temporada, tendo público que excedia 3.000 pessoas nos derbys, contra o Lancaster City e o Fleetwood Town. No final da primeira temporada, muda para o Rosebery Park, tendo seu nome mudado para Christie Park em homenagem ao seu presidente. Tá? Então teve que dividir o seu estádio aí com um clube de cricket, tá? Tá vendo que o cricket atrapalhando o futebol aí muitas vezes aí, tô brincando, tá? Mas o cricket e acho que rugby também vai aparecer aqui nos clubes.
O pós-Segunda Guerra foi bom para o clube, com o aumento de mercado e visibilidade. Muitas melhorias na estrutura do clube foram criadas. Os anos entre 1960 e 74 são considerados os anos de ouro do clube, incluindo uma aparição na terceira rodada da FA Cup. Então foi longe aí na FA Cup, que começa lá embaixo, né? Vai afunilando, então chegar na terceira rodada para um clube da quarta divisão assim é até que bom. Os 12 anos após o 1974 foram bem ruins para o clube, com o público caindo de 2.000 pessoas em média para menos de 200. Mas em 1985 o clube fez uma boa campanha e o otimismo voltou. O clube foi promovido à Football League pela primeira vez em 2007, jogando um playoff no estádio Wembley para 40.000 pessoas. Olha lá, nunca tinha visto tanta gente na vida, né? Se mudou para o seu novo estádio em 2010, então já construiu um novo estádio aí. Existe grande rivalidade com o Accrington Stanley. Os Camarões ficaram 16 jogos sem ganhar do seu rival, série quebrada em 2015. Então faz pouco tempo aí quebrou uma série horrível de não vencer o rival, né? Apesar do apelido do time ser os Camarões, seu mascote é um gato chamado Christie, em homenagem ao presidente, tá? O gato desapareceu por um período, mas foi encontrado por um fã que o devolveu para o clube. Então o nome do gato é Christie, mas o apelido do clube são Shrimps, né? Que são os camarões aí que tá no símbolo do clube. Próximo clube, Newport County. Uma estrela só para o Newport County. A diretoria espera sucesso financeiro crítico, então o time está quase falindo, eles querem dinheiro. Desenvolvimento de jovens high, então você desenvolve o jovem, pega um monte ali, vocês sabem como fazer, né? Vai desenvolvendo, dá um tanto de meses, quando eles já estão maduros, vamos dizer assim, o teu olheiro já falou que eles estão bons, você vai lá e contrata. Se o jogador tiver somente 15 anos, você vai ter que esperar ele fazer 16. Se já tiver 16, já pode entrar para jogar no teu time. Então você vai desenvolvendo ele, depois se você quiser vender, se ele exigir, se for muito bom que ele exige uma venda, aí você vende e a diretoria fica feliz, né? E você fica empregado. Então, Newport County, fundado em 1912, baseado na cidade de Newport, nenhuma informação relevante ali. Orçamento de transferência, 1.177.000, valor do clube, 2.464.000. Uniforme titular, um laranja meio amarelo ali, meio a cor do emblema do clube mesmo, tá? Parece que tem uma listra na horizontal mais clara e mais escura, acho que é isso, mas esse amarelo meio alaranjado. E para jogar fora de casa, um preto com um cinza chumbo na listras horizontais, tá? Bem legalzinho também, uma camisa bem bonita de ter, aí se vocês conseguirem comprar, achar um lugar aí na Netshoes, você compra, que é bem legal. E detalhes na manga em amarelo, então fica bem diferenciado aí o titular do reserva. Cidade de Newport. Curiosidades do time. Esse time é do País de Gales, olha que interessante, não é nem da Inglaterra, País de Gales. Foi fundado em 1989, então já está dando como antes, até o FIFA está dando como depois, como a continuação do Newport County Club, fundado em 1912, tá? Então, e foi fundado em 1912, então o FIFA considera a data mais antiga, e aqui com nome novo, 1989. Seu apelido original é The Ironside, já que era a casa dos trabalhadores de uma siderúrgica. Então, iron, né, que é ferro, tá? Então, tem um apelido por causa disso. Suas fundações aí remetem às siderúrgicas. Ganharam a Copa do País de Gales, podendo jogar a European Cup Winner, onde enfrentaram times da Irlanda, Noruega e Alemanha, tá? Então pode parecer pouco, mas para times pequenos da Inglaterra é até legal, da Inglaterra e País de Gales é até legal essas copas internacionais aí que dá uma visibilidade maior, tá? Próximo clube aqui, Notts County, bem famoso aí para quem gosta de futebol da Inglaterra e tal. Sucesso doméstico crítico, então a diretoria quer que você ganhe realmente alguma coisa, uma estrela e meia, antes que eu me esqueça. Desenvolvimento de jovens médio. Exposição da marca e parte financeira low, então eles estão bem de financeiro, mas eles querem ganhar o título aí. Então não adianta não ganhar o título, senão a diretoria vai te cortar. 1862 a fundação, baseado na cidade de Nottingham. Tem uma Copa doméstica nos seus troféus aí, legal, então tem uma Copa, conseguiu alguma coisa aí. Transferência, orçamento de transferência, 1.595.000, tá? Valor do clube, 2.344.000. Uniforme titular, vertical, branco e preto, listras verticais brancas e pretas, e uniforme reserva, um azul mais fechado, meio até médio, né?
alguns detalhezinhos em branco, a parte de cima ali a manga tem uns detalhezinhos em branco e preto, então dá para diferenciar bem aí. Cidade de Nottingham. Notts County, universalmente reconhecido como o time mais velho das ligas, formado em 1862, tá? O clube começou jogando no Park Hollow, dentro do Castelo de Nottingham. Ao longo dos anos mudou várias vezes de estádio. Olha que interessante, jogava num gramado dentro de um castelo. Em 2011 e 2012, temporada de 2011 e 2012, foi convidado para um amistoso contra a Juventus de Turim, na abertura do seu novo estádio, conseguindo um empate por 1-1. Olha que interessante aí. Jogou contra a Juventus, é um time grande, então teve essa honra aí de ser convidado, tá? Note, cidade de Nottingham, beleza, vimos tudo aí. Próximo clube, Port Vale. Port Vale tem uma estrela só. A diretoria quer o sucesso financeiro o mais rápido possível, senão vai ter que fechar as portas do clube. Sucesso doméstico high, o resto tá tranquilo, very low, vai ser demitido por causa disso. 1876, baseado na cidade de Stoke-on-Trent, tá? Então o nomezinho interessante da cidade é Stoke-on-Trent. Orçamento de transferência, 1.680.000, valor do clube 5.600.000. Então beleza, é um clube que vale mais, aí vale com, já tem uns 3 clubes que valem 5 milhões, né? Chesterfield, tem um outro que eu não lembro, e esse daqui. Uniforme titular inteiro branco praticamente, com uma listra vertical bem cinza claro, então predominantemente branco, bem clarinho aí. Uniforme reserva no tronco preto, com detalhe na vertical amarelo dos dois lados aí da costela, tá? Então é predominantemente preto com detalhe amarelo. Cidade de Stoke-on-Trent. Port Vale foi fundado em 1876, bate com a data do FIFA aí, e tem seu nome do local onde ocorreu a reunião para formar o time, situada no subúrbio de Stoke-on-Trent, em 1894. Se chamou, o primeiro nome dele, Burslem Port Vale, tá? Então lá no subúrbio chamava Port Vale, então ficou esse nome aí. Um tradicional rival é Stoke City. Esse derby é conhecido como o Derby dos Potters, que é como se fosse quem faz artesanato em argila ou cerâmica, tá? Então, Potter, o Harry Potter tem a ver com cerâmica, tá? Mas como esse rival está na primeira divisão, então eles não estão mais se encontrando, outros times têm crescido como rivais, tais como Burton Albion, Shrewsbury Town e Walsall. Então vai mudando os adversários de acordo com o que você não encontra, né? Fica uma década e meia sem encontrar e acaba mudando os rivais. O símbolo apresenta um forno de cerâmica, a foice dos Tunsfall, se não me engano, e a cruz dos Audley. Então tem vários significados ali no emblema do clube, tá? Outro clube, próximo clube, Stevenage, não sei se é Stevenage ou Stevenage, mas vou falar Stevenage, uma estrela só, parte financeira tá crítica, a diretoria quer que você ganhe dinheiro a todo custo, desenvolvimento de jovens high, então meio que acompanha, né? Quando é sucesso financeiro, normalmente eles querem que você desenvolva os jovens para poder vender depois. Sucesso doméstico médio, então eles ainda acreditam que você pode ganhar alguma coisa. Fundado em 1976, então um clube aparentemente novo aí pelos que o FIFA está dizendo pra gente. Cidade Stevenage. Orçamento de transferência 1.188.000, valor do clube 2.496.000. Uniforme titular branco e rosa com listras verticais, né? Listras verticais um rosa e branco, tá? O uniforme reserva inteiro azul, bem Everton, bem cor do Everton aí, para diferenciar bem. Curiosidades do Stevenage foi formado com o fechamento do Stevenage Athletics. Em 1996-97 chegou à terceira rodada, ganhando do Leyton Orient pela primeira vez. Deve ser da FA Cup, né? E chegou na final da FA Cup pela primeira vez em 2001-2002, perdendo para o Yeovil Town. Então chegou longe até, hein? Sua estrutura de treinamento custou 5 milhões de libras e foi inaugurada em 2002. Se pegar que a libra tá uns 4,55, hein? 5 vezes 5, 25. De 20 a 25 milhões de reais para fazer a estrutura de treinamento, tá? Então, investiram meio pesado aí. Ou tem algum mecenas, ou o clube investiu pesado mesmo. Próximo clube, Swindon Town. Swindon Town tá com uma estrela só. Parte da diretoria, o que eles querem de você? Sucesso doméstico, financeiro high e o resto tranquilo, tá? Não precisa se preocupar muito. Fundado em 1879,
atualmente baseado na cidade de Swindon. Nenhuma informação relevante ali. Orçamento de transferência, 1.729.000. Valor do clube, 4.480.000, então até que tá valendo bem. Uniforme da casa, um vermelhão aí, bem internacional, aí, bem Liverpool. Uniforme em reserva, bem diferente, hein? Um verde ali na barriga, na parte do umbigo. Quando vai subindo, faz um quadriculado ali, mesa de cantina italiana. E na manga, verde com branco, tá? Então bem, para confundir o adversário ali, meio camuflado na grama, né? O jogador agacha e ataca e não é visto, tá? Meio predador ali. Swindon Town é cidade. Falando um pouco dele, foi fundado pelo reverendo, olha lá que interessante, reverendo William Pitt, em 1879, então baixo com a data do FIFA, se tornando profissional em 1894. Então muitas vezes essa data aí é a data histórica, né? Mas ainda não era profissional. Originalmente tinha um uniforme preto e branco, então agora tá vermelho, tá? Com a adição do azul nos jogos fora, mudando o uniforme para a camiseta verde. Então talvez esse verde é para lembrar do passado, né? Em 1902 volta ao vermelho. Swindon chegou às semifinais pela primeira vez em 1909 e 10. Então essas semifinais talvez seja da FA Cup ou é algum playoff para subir, tá? É isso daí, cidade de Swindon, valor do clube 4.480.000, próximo clube. O crash aqui dele é bem interessante, tem um passarinho ali. Acho que eles também são chamados de Robin. Tem um passarinho na Inglaterra provavelmente, né? Bem comum na Inglaterra, que tem o peito vermelho, então é chamado de Robin, tá? Próximo clube, Wycombe. Wycombe que é um cisne com joias. A patinha dele tá branca ali, não pintaram a pata do cisne, mas tá roubando algumas joias ali, tá com um piercing na parte de trás do corpo. Tá com 1,5 estrelas, então até que tá razoável para os padrões da quarta divisão. A diretoria quer, o que ela mais quer? Sucesso doméstico, financeiro e desenvolvimento de jovens no nível médio. Não se preocupe com 3 coisas, mas não vai te dar muito problema não. 1887, baseado na cidade de High Wycombe. Então tem a Low Wycombe, tem a Medium Wycombe e tem a High Wycombe. Então ele está na Wycombe alta, aqui em cima da montanha, tá? Nenhuma informação relevante, orçamento para transferência, 1.304.000. Valor do clube, 1.943.000, nada de muito excepcional. O uniforme titular é dividido em quadrante, aí tá dividido em 4 partes, uma cruz ali. 2 quadrantes são azul mais escuro, 2 quadrantes são azul bem clarinho, uma manga é azul clarinho, outra manga é azul escuro, tá? Então bem diferente aí. Uniforme em reserva bem interessante aí, laranjão no peito, na maior parte do peito, e uma parte ali no tronco preto, uma listras diagonais pretas ali ficou bem interessante, é bem diferente, hein? Parece que foi molhado na tinta, só uma parte do uniforme, tá? Cidade de High Wycombe, que podemos falar dele? Foi fundado em 1887, baixo com a data do FIFA, em uma reunião no Steam Engine Pub. Olha lá, então o que dá, né? Um clube fundado num pub, né? Muita cerveja aí, resolveram fundar um clube, né? Do nada, tá aquela conversa tranquila e forma um clube. Na rua Station. Se juntando à Southern League em 1896, tá? A Liga do Sudeste em 1896. Eles são conhecidos como os Garotos do Coral. Talvez tenha algum coral famoso lá, não sei. Em 1956 ganhou a East Mian League, tá? Então alguma liga local aí acabou ganhando. Eles ganharam o título da Football Association no Wembley em 1991. Interessante então, hein? Já teve no Wembley ganhando alguma coisa. Então ganhou pra muita gente aí ver. Símbolo legal, não falou nada do pássaro aí, mas beleza. Próximo clube, para finalizar se não me engano, Yeovil Town, também clube com Y, né? Vai sempre começar em último, né? Antes de começar o campeonato, quando libera a tabela, tá sempre em último lá. 1 estrela somente. O que a diretoria quer de você? A parte financeira high, o resto low e very low. Então não se preocupe com a parte financeira caso você vá administrar esse clube. 1895, baseado na cidade de Yeovil. Nenhuma informação relevante. Orçamento para transferência 1.193.000. Valor do clube 2.148.000. Uniforme titular na horizontal, listras finas, né? Brancas e verdes até o topo. Um detalhe no peito ali, na parte ali em cima do coração, verde mais escuro. Uma das mangas é verde escuro e outra manga é branca. Uniforme reserva bem diferente, inteirão preto, parecem uns quadrados ali mais escuros e mais claros. Um preto e cinza chumbo, tá? Com detalhes na manguinha em verde fosforescente. Cidade de Yeovil. O que nós podemos falar? Esse clube
dividiu seu gramado com um clube de rugby por muito tempo. 5 anos depois, foi chamado de Yeovil Casuals. Somente em 1907 foi chamado de Yeovil Town. Devido à falta de clubes em Somerset, que é a parte que eles ficam lá da Inglaterra, Yeovil não tem muitos rivais, mas alguns se destacam, como o Yeovil dos primórdios do clube, Hereford United, também é visto como rival, Bristol Rovers e Bristol City também são rivais. Então todas as partes de Bristol ali são rivais deles. Então o que a gente tinha para falar dos clubes era isso, voltou no Accrington aqui. Então é interessante ver que os clubes ingleses têm bastante história, desde 1800 e alguma coisa, uns são os mais antigos do mundo, ou jogaram até dentro de castelos no começo, né? Dividiram muitas vezes o gramado com clubes de cricket e de rugby também, tá? Outra curiosidade, na Inglaterra pararam muito por causa da Primeira Guerra e da Segunda. Então você vê, às vezes o clube estava bem antes de uma guerra, depois de 5 anos voltou da guerra, tá derrocada total, né? Porque às vezes muitos jogadores morreram, muitos funcionários morreram, então não dá para ter essa base de volta, tá? Então tem muita dificuldade aí. Mas enfim, é isso. Próximo programa é a League One, que aí já seria a terceira divisão inglesa. Então fizemos a quarta, as curiosidades dos clubes, mais uma vez, deu mais de 50 minutos, a gente falou um pouquinho mais de cada clube, mas é isso aí. Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e clique nas propagandas para ajudar o canal. Valeu!